Uma das primeiras perguntas que eu recebo no consultório quando alguém vai fazer o tratamento para depressão é: tá, e quando que eu vou poder parar o remédio? É muito comum que as pessoas tenham essa dúvida. Até quando eu vou precisar tomar? Quanto tempo? É o resto da vida? Não é? Se você está tratando depressão ou tem alguém que está tratando depressão, não perde esse vídeo, que ele é fundamental para você saber e tratar adequadamente, diminuindo assim o risco de recaída. Eu sou a doutora Júlia Trindade, sou médica psiquiatra, esse é o canal Tudo sobre Psiquiatria. Fica nesse vídeo que vai valer a pena. Toda vez que alguém começa a tratar depressão, as pessoas pensam: e aí? Até quando eu vou precisar tomar remédio? É a vida inteira? Não é? E o que a gente tem de estudo falando sobre tratamento da depressão? Em primeiro lugar, quando a gente vai tratar a depressão, a gente tem que determinar se a depressão é um quadro leve, moderado ou grave. E aí a gente vai fazer uma avaliação e, através dos sintomas desse paciente, a gente vai determinar a gravidade da depressão. Quadros de moderado a grave, eu preciso usar medicamento. Não vai adiantar fazer só psicoterapia e atividade física e todas aquelas mudanças ambientais. Quadros leves, eu posso sim tratar com psicoterapia e mudanças comportamentais. Agora, quando eu inicio o tratamento com antidepressivo, eu preciso tomar a medicação por um tempo mínimo. E o que os estudos falam? Por quanto tempo? Depende. A gente fala de um tratamento inicial aí que vai ser até o paciente remitir os sintomas. Então, a partir do momento que o paciente tem remissão dos sintomas, a gente considera de 6 a 9 meses de tratamento. Pelo menos 6 meses na maioria dos casos. Alguns estudos falam em pelo menos 4 meses. A gente pelo menos mantém 6 meses e até alguns quadros 9 meses. E quando que eu vou definir se esse paciente pode ou não parar com o medicamento? Em casos de depressão graves, por exemplo, paciente que tinha ideação suicida, um paciente que tinha quadro psicótico, a gente vai manter às vezes até 2 anos de tratamento. E a gente tem que ver também, eu sempre converso com os pacientes, como é que tá a vida do paciente. De repente, o paciente está num momento de vida, ele está estável já, ele está um tempo estável, mas ele está num momento de vida mais difícil, aconteceu alguma coisa, pensa bem se é o momento. A decisão de parar o medicamento tem que ser sempre em comum acordo com o psiquiatra. Nunca pare o antidepressivo por conta. Muitos pacientes tomam o medicamento por 1 mês, 2 meses, falam: nossa, tô ótimo, agora eu já posso parar. E isso é prejudicial, porque aumenta o risco de recaída, o risco de voltar a ter novos episódios. Então, depois que um paciente teve um primeiro episódio depressivo, a gente tirou a medicação, ele tratou adequadamente, ele tem um risco de 30 a 50% de ter um novo episódio. Quando a gente vai para um segundo episódio depressivo, a gente já tem um aumento aí que vai de 50% a 70% de ter um terceiro episódio. E a partir do terceiro episódio depressivo, a pessoa já tem um risco de mais de 90%. E aí, esse paciente que já está lá no terceiro episódio de depressão, eu já vou considerar não tirar mais o medicamento desse paciente. Porque a chance dele ter um novo episódio é muito grande. E eu tenho que pensar que depressão não tratada, eu tô alterando quimicamente o meu cérebro. E a longo prazo, isso aumenta o risco, inclusive, de demência. Teve um episódio depressivo, tratei, tá tudo bem, eu tô em remissão. Remissão é, o meu psiquiatra avaliou, eu não tenho mais sintomas, eu estou em remissão há pelo menos 4 meses, eu posso tentar tirar a medicação. Claro que se eu tiver uma história familiar muito positiva de depressão, então uma família inteira com depressão, se eu tenho um quadro muito grave de depressão, né, ideação suicida, um sintoma psicótico, se eu tenho um transtorno psiquiátrico comórbido, então eu tenho além de depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho outros sintomas, se eu sou um paciente que demorou muito para remitir, aquele paciente que demorou, teve que trocar diversas vezes de medicamento, então nesses pacientes a gente pode considerar manter mais tempo de tratamento. É lógico que essa é uma combinação entre o médico e o paciente. Eu falo que a decisão nunca é só minha, a decisão é conjunta com o paciente. Tecnicamente a gente sabe, mas a pessoa que está passando por aquilo, ela sabe o quanto ela está sentindo, o quanto ela respondeu ao remédio. E a gente tem que pensar sempre em prevenção. O prejuízo em estar deprimido é muito grande e atrapalha muito a vida do paciente. Então, antes de parar o seu medicamento, principalmente, nunca pare sozinho o medicamento. Sempre em comum acordo com o médico que te trata. Eu sou a doutora Júlia Trindade, esse é o canal Tudo sobre Psiquiatria. Eu quero saber qual é a tua experiência. Já tratou a depressão? Tá tomando remédio? Não sabia quanto tempo precisava tomar? Comenta aqui que eu quero saber a tua opinião e a gente vai conversando nos próximos vídeos.